Olá, pessoal. Nós estamos aqui num papo intergeracional com a nossa monstra da literatura, Conceição Evaristo, que veio visitar o Espírito Santo por honoris causa na Universidade Federal do Espírito Santo e foi homenageada maravilhosamente no dia 15 de abril. Eu sou a professora Patrícia Rufino, trouxe hoje as nossas militantes, mulheres negras, para a gente conversar sobre esse papo e trazer um pouco da nossa militância, da nossa vida, como que é pensar esse universo de mulher negra, esse universo de muitas vezes, de algumas privações, muitas na verdade, né? E como que a gente vai construir isso a partir da nossa musa inspiradora, a Conceição Evaristo, que está aqui conosco. E aí, Luizane? Então, sou Luizane Guedes Mateus, estou aqui representando a Universidade Federal do Espírito Santo, mas principalmente enquanto mulher negra e militante. É um prazer estar aqui junto com vocês e falar um pouquinho desse caminho, né? Esse caminho que a Conceição abre para a gente, que a gente continua dando prosseguimento. Fala para nós, Tati. Bem, eu sou a Tatiana Rosa, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Serra, um dos municípios que tem mais autodeclarados negros, né, pretos e pardos do nosso estado, estudantes também. É uma alegria imensa estar aqui. O espaço de educação é um espaço onde eu articulo minha prática artística, minha prática de pesquisa. Então, sei dizer da felicidade, uma oportunidade, uma alegria imensa estar com a senhora e com vocês. E a nossa maravilhosa Conceição Evaristo. Eu sou Conceição Evaristo. Sem sombra de dúvida, uma imensa alegria de estar aqui junto com vocês, junto com outras mulheres negras, porque são vocês, né, o povo negro que é o suprassumo da minha literatura, e muito feliz pela distinção que a Federal de Espírito Santo me confere, né, como doutora honoris causa. Conceição, esse momento aqui foi pensado para a gente trazer um pouco das nossas vivências, né, de como que a gente constrói esse caminho e meio que dialogar sobre como que essas encruzilhadas nos impulsionam, né, para essa caminhada que nós temos aí em todos os sentidos, seja no espaço de poder e decisão, seja nos espaços que a gente não consegue ocupar ainda, seja para a juventude, seja na condição da arte, né, na educação básica, como é que é pensar isso. Nós somos todas educadoras, mas além de educadoras e junto com tudo isso, somos militantes, somos mães, né, somos jovens, ocupamos esses múltiplos espaços. Como é que é pensar isso? A Conceição, como é que a Conceição vê essa questão, assim, né, dessa multiplicidade, dessa potência que nós somos, mas que muitas vezes não tem essa visibilidade? Bom, há anos, né, que eu vivo tudo junto e misturado, né? A minha formação acadêmica, ela foi feita criando minha filha com 9 anos. Minha filha é especial, ela tem 43 anos, mas é uma menina. Num dado momento, crio essa menina sozinha, a partir de quando meu marido morreu, ela tinha 9 anos. Então, eu acho que a gente tem uma capacidade de viver esses cruzamentos, de viver essas encruzilhadas. Na verdade, a gente sempre trabalhou e estudou. Pouca de nós, muito pouco, pode, por exemplo, se dedicar só ao estudo. Sempre trabalhei e escrevi. Eu não sou aquela escritora que consigo ter um momento exato para escrever ou tirar umas férias para escrever. Ao mesmo tempo que é muito desgastante, mas também é muito compensador. Eu acho que isso comprova a nossa capacidade de estar em todos os lugares, de fazer tudo ao mesmo tempo e
criar, né, nesse espaço da vida, criar esses modos de vivência. É isso que eu quero fazer. Eu acho que nós criamos modos específicos de vivência e, sem sombra de dúvida, na criação desses modos específicos de vivência, você acaba também criando modos específicos de arte, né? Uma arte que não dá para ser uma arte que não seja comprometida com a vida. Já aproveitando o ensejo, né, já o espaço, é justamente perguntar, né, se é possível a gente dissociar essa nossa vida cotidiana do que a gente faz, do que a gente pensa poeticamente, esteticamente, né? A gente pode falar, professora, de responsabilidade na arte enquanto corporeidades negras. Podemos falar ou escolher ou não escolher a partir desse lugar, ter ou não responsabilidade, né? Pensando a pesquisa que a senhora traz, né? A escrevivência. Pensar, sobretudo, a importância dela. Cabe para a gente dissociar as nossas realidades do que a gente faz, do que a gente pensa, né? Do que a gente cria. Olha, eu acho que tem duas, eu acho que tem, se não duas etapas, mas se não duas situações. Primeiro, eu acho que a nossa arte, ela é uma arte comprometida com a nossa vivência, mesmo no nível do inconsciente. E acho que quando você percebe, aí você já procura, você busca uma arte que seja significativa, que deixe transparecer ou que aproveite aquilo que você vive para poder estar como arcabouço da sua arte. Eu tenho dito que tudo que eu escrevo, tanto a escrita ficcional como a escrita acadêmica, pesquisa, é profundamente marcada pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. Porque quando você está produzindo a arte, ou quando você está dando uma aula, você não desassocia do seu corpo. É o seu corpo, mulher negra, com a sua subjetividade que está ali. As pessoas podem dizer, sim, mas quando o homem está também fazendo a sua arte, ou quando uma pessoa branca está fazendo a sua arte, ela também tem ali a presença do corpo dela e a subjetividade dela. Só que um corpo não negro, essa presença, ela se constrói muito mais até pela interdição. Você chega num lugar, as pessoas logo te olham. Um corpo branco, muitas vezes, ele passa desapercebido, mas dentro de uma positividade. O nosso corpo negro, quando ele passa despercebido, ele passa por um ato voluntário de esquecimento, de não dar importância. Ou então ele é percebido dentro de uma negatividade. E muitas vezes também ele pode ser percebido dentro de uma positividade. Mas talvez mesmo quando ele é percebido dentro de uma positividade, ele é percebido como uma exigência. Você está ali, as pessoas esperam que você faça tudo muito bem. Exatamente. Sem o erro, sem essa... Isso. Né? Você não pode errar. Todo mundo pode errar, mas o preto que está no lugar não pode errar. Não pode errar. Ele é muito mais massacrado. Muito mais massacrado. Ou tipo assim, a gente também percebe que não existe esse feeling racial. Eles pensam assim, fazer assim, vou colocar o sujeito preto ali. Mas essa coisa de pensar que pele é essa que está ali...
sabe? Não se tem. Tipo assim, você tem a mesma exigência, o mesmo processo, mesmo chegando, esse sujeito chegando com bastante atraso nesses espaços de poder, de decisão, de recuperação. E isso tem a ver com essa questão da corporeidade, né, Tati? Tem a ver com isso, né, Luizana? Tem muito a ver. Antes de qualquer palavra que a gente procura, né? Isso, né? Então, eu acho que não há como você desvencilhar o seu trabalho, em qualquer campo que seja, sem carregar esse corpo. E carregar esse corpo numa sociedade marcada por uma estética branca, por um ideal branco, carregar esse corpo é também um ato de coragem, né? Você se afirmar. Você, inclusive, querer visibilizar esse corpo, que eu acho que todas nós, quer dizer, na própria estética, quando você escolhe o teu penteado, o teu cabelo, né? A tua roupa, você afirma esse corpo. Muito desse lugar. Conceição, eu vou aproveitar quando você coloca essa questão do corpo negro, aquele que sempre chega primeiro à cor da pele, e queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação à juventude. A gente sabe que hoje a gente tem vivenciado literalmente o genocídio da juventude negra no Brasil. Especificamente no Espírito Santo, a gente tem vivenciado sistematicamente a morte de jovens negros nos territórios periféricos. E aí trago aqui a questão do território do Bem hoje, que é um território que todos os dias morrem 2, 3 jovens sistematicamente. Como pensar resistência? Eu sei que historicamente você, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, vem trazendo no corpo a resistência. Mas como potencializar essa resistência para a juventude? Como pensar vida nesse processo de morte que é repetido e repetido e repetido para esse corpo jovem? E o mais cruel também no Rio, São Paulo, eu acho que nas grandes capitais, essa morte da juventude negra nos angustia muito, né? E você fala o termo exato, genocídio, né? Eu acho que há uma intenção de eliminação desse corpo. E quando o Estado não provoca, o Estado deixa acontecer. Sim. Né? Deixa acontecer. Por omissão também, deixa-se que essa juventude negra morra. E tudo está dentro da lógica mesmo de eliminação do povo negro, né? Esse Estado que nos deixa morrer de alguma forma. E o mais cruel é que esse jovem negro que está morrendo e que muitas vezes a gente pensa que a vida para ele não vale nada, é um movimento de busca de vida que ele acredita que um dinheiro vai proporcionar, né? Eu acho que numa sociedade capitalista, esse desejo por ter as coisas, e as coisas imediatas, né? Porque ele se deixa se envolver muitas vezes por um tênis bonito, por uma moto, por um carro, mas que para ele dá o sentido, né? De vida. Mas, por outro lado, também tem uma juventude muito aguerrida. Para mim, um dos momentos, tem até muito tempo que eu não vou, mas para mim um dos momentos que mais me certifica isso é quando a gente vai no seminário de pesquisadores negros. E a gente vai ver uma juventude aguerrida que está estudando, que está buscando mesmo essa afirmação de vida. Talvez se a gente conseguisse fazer com que esse jovem acreditasse na vida como direito, né, como direito, e não acreditasse somente no tênis como direito, na moto como direito, que para eles acham que isso é um direito. Esse direito é vago, né? E eles desperdiçam a vida por causa disso. Então, talvez, né, eu acho que falta uma perspectiva de vida para esse menino negro. Tanto é que as meninas negras também deixam se engravidar muitas vezes do que tem um poderio maior, porque ela se afirma
também, né, como a mulher daquele menino que comanda lá o morro, que tem um cargo de destaque. Talvez essa questão da existência, que não existe enquanto possibilidade para esses meninos, passe pela entrada no tráfico, passe pela questão da gravidez na adolescência, né? Como é sistematicamente negado, acaba que a gente precisa buscar formas dessa existência ser por outros caminhos, né? Gente, o papo está esquentando, nós estamos finalizando esse bloco e no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão da racialidade, violência e como que a gente constrói também outros caminhos nessa encruzilhada. Então, para vocês, mais uma vez, a gente agradece essa primeira parte e deixamos para o segundo bloco, Conceição Evaristo, e a gente falando sobre a violência e sobre outras mortes que estão aí nos nossos caminhos. Muito obrigada.